E por que a gente é tão improdutivo? É a educação mesmo? A maior parte é educação. Porque é interessante aqui no Brasil, ainda mais eu que trabalho na Faria Lima e tudo assim, quando você olha a quantidade de... Hoje em dia, para você contratar alguém é muito difícil. É muito difícil. De Um cargo achar. bom é difícil. Se você olhar no LinkedIn, em vários lugares aí, você vai ver que tem vaga pra caramba. As pessoas, mas eu tô procurando emprego. Mas você tem capacidade de atender aquilo ali? Você domina o inglês? Você fala bem inglês, fluente inglês? Eu dou aula de inglês, hein? É. Então fica a dica aí. Uma coisa que eu falo pra galera, inglês hoje, quando o cara fala que sabe inglês, eu nem pergunto mais. Quando eu contrato, dependendo do nível da pessoa que eu contrato, eu nem pergunto. Eu já pressuponho que ele sabe falar inglês. Em determinados valores de salário, você nem pergunta mais. Né? Se o cara tá atrasado nisso, ele tem que te procurar urgente e aprender a falar inglês. Isso já não é mais diferencial. Por exemplo, eu falo pra galera, às vezes o pessoal me pergunta muito assim, Viegas, eu tenho 25 anos, 30 mil, tô bem. Eu falo, você domina o Excel? Não, então você tem que investir no curso de Excel. Dane-se esses 30 mil. Pega esse dinheiro que você tem guardado e aprende Excel. Mas domina Excel do ponto de você não usar nem o mouse para mexer. Isso você não acha fácil. Um cara que entenda muito de matemática, de finanças, você não acha fácil. Então, não adianta você falar, agora a gente está cheio de Uber, cheio de iFood, e a gente está crescendo a economia. Não está crescendo a economia. O que você precisa para dirigir um Uber? Carteira de habilitação? O que você precisa para entregar um iFood? Carteira de habilitação? Agora, como é que você cresce numa empresa? Como é que você se torna alguém relevante, raro nesse mercado? Você precisa ter habilidades que pouca gente tem. Seja através de língua, seja capacidade cognitiva, cursos, seja o que for. Isso a gente não tem no Brasil. A educação no Brasil ela é péssima. Infelizmente, a gente tem um índice de analfabetismo funcional no Brasil gigantesco. Às vezes você escuta governo A ou governo B falar, não, zeramos o analfabetismo. Tá, mas e aí? Porque no Brasil tem muita gente que não é analfabeto, aí você vira pro cara e fala, escreve aí para mim, a casa é amarela. Ele escreve a casa com Z. Aí você pergunta, qual é a cor da casa? Ele não sabe responder, porque ele não sabe interpretar texto. Ele não sabe fazer... Um analfabeto funcional não sabe fazer as operações básicas de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Como é que esse cara vai entrar competitivo no mercado? Então, a gente, infelizmente, tem uma educação da população, a educação nesse sentido que eu falo, muito baixa. Então, o que acontece? Essa discrepância de salário. É por isso que aqui no Brasil, diferente da Europa ou de outros países nos Estados Unidos, alguém que é o diretor, o CEO da empresa ganha, sei lá, 100 vezes mais do que o cara que está começando. Sim. Por quê? Porque é difícil achar esse CEO. O diretor é difícil de você achar. Né? Na Europa já é diferente. Então, isso que eu ia te perguntar. Com quem que a gente pode aprender? Quem que a gente tem que modelar para a gente conseguir capacitar? E por que ninguém faz isso, nenhum governo? Ou alguém faz e aí vem o outro e estraga, né? Porque também tem essa. E eu quero saber a sua opinião. Porque toda vez que troca uma presidência, um governo, o governo que começou, ele fala que herdou uma economia desastrosa, herdou a educação desastrosa, mas às vezes ele leva o lucro, o bônus, né, a glória de alguma coisa que está resultando agora no governo deles. Então fala que herdou coisas ruins, mas as coisas boas também ele fala que foi ele que fez. Isso acontece ou não? Ou o que a gente faz para resolver isso também? cara, assim, no final do dia, é triste falar isso, mas assim, seja governo A, governo B, governo C, o problema do Brasil é que as pessoas estão muito mais preocupadas em defender a sua ideologia do que resolver o problema. Porque se você botar um cara de esquerda, de direita, de centro aqui na frente e falar, você acha que a gente deveria melhorar a educação? Todo mundo vai concordar. Aí você fala, como a gente melhora a educação? Aí cada um vai falar uma coisa diferente. Agora, aonde esse negócio funciona? Vamos olhar a eficiência dessas políticas públicas. Vamos olhar esse negócio? Né? É engraçado como o Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo simples, privatização. Aí você fala, pô, a privatização funciona. Aí o cara da esquerda, ele vai lutar contra a privatização, ele não quer saber. Não importa o que você apresente para ele. Tá vendendo no Brasil. Vendendo no Brasil, tá, mas funciona em outros países. Aí o cara da direita já vai ter outras visões sobre alguma coisa. O problema é que a gente fica muito mais preocupado com a ideologia. Né? Aqui no Brasil, a gente fala de socialismo do século XX. Gente, o socialismo já acabou. A Europa sabe disso. A Ásia, então, que já abandonou esse negócio. O próprio país ali, China e tudo, já estão em outra fase. E a gente fica discutindo coisas antigas. Em relação à educação, é muito interessante, porque vamos copiar. É uma parada muito simples. A gente faz isso em todas as empresas no mundo. O que esse cara fez? Esse cara entrou no e-commerce. Pô, eu vou entrar também. E esse cara aqui, esse cara desenvolveu essa forma aqui, vou fazer também. Na política do Brasil não é assim. Não, eu sou a favor do professor, vamos aumentar o salário, é isso que precisa. Recentemente eu vi alguns dados sobre isso. O professor do ensino básico, do ensino fundamental, especialmente na universidade, ele ganha muito bem.
Só que as discussões, e eu vi isso, eu recomendo as pessoas a olhar muito as críticas do Marcos Lisboa, que é um economista muito bom. Ele fala muito sobre educação. E é muito isso. Na hora que você vê as discussões nas universidades, eu fiz faculdade pública, eu fiz economia na UF, no Rio. Então, assim, as discussões são muito mais assim, salário de professor, cargo. Ninguém olha a educação. A gente tinha que ter resultados mais objetivos. Assim. E a gente investe, se eu não me engano, pode me corrigir, mais no alto, nas séries mais altas do que na base, né? Acaba investindo no ensino médio, faculdade, e não tanto nas crianças, né? Que eu acho que é invertido. Então, isso é interessante. Eu vi esse dado recente, inclusive do secretário de Educação de São Paulo, que ele já foi secretário também acho que do Paraná, se não me engano. Ele falou exatamente sobre isso. E é o que eu falo muito sobre a política de voucher, né? Eu fiz essa conta lá quando eu estava na faculdade. Mas qual é a conta? Hoje, um aluno do ensino básico no Brasil custa R$1.000 por mês. Né? É mais ou menos o que custa uma mensalidade de um colégio particular, na média. Sim. Às vezes até menos. Então, se a gente pegasse o aluno da rede pública, né, e colocasse na escola particular, e você pagasse a mensalidade do cara que não pode pagar, estaria resolvendo o problema. Porque quando você olha os indicadores do PISA da educação particular no Brasil, é bom. O que puxa para baixo? Da pública. E aí você fala o seguinte, um professor do ensino público no Brasil ganha mais do que no ensino privado. Agora, como é que essa conta não fecha? Né? Aí entra as pessoas de esquerda e falam, não, mas a particular só olha o lucro. Tudo bem, eu não me importo do quanto o cara ganha. A questão é o seguinte, o aluno, ele está saindo bem educado? Porque isso que é o KPI, não é o salário do professor. Porque as pessoas confundem muito isso, falam muito isso em relação estatal também. Ah, não, mas o cara da Petrobras ganha bem. Ah, então você também tem que cobrar. Não, peraí, mas a Petrobras não foi feita para pagar salário alto. O ensino fundamental não foi feito para pagar salário alto para professor. Ele foi feito para educar as crianças. Isso está acontecendo? A resposta é não, isso não está acontecendo. E qual é a solução? Recentemente eu vi a Tabata Amaral falando, não, agora fez aquele pé de meia. Ah, o cara que se formar vai ganhar não sei quantos mil reais. Isso vai resolver? Qual é a efetividade desse negócio? Eu dar dinheiro para alguém que se formou vai melhorar a situação? Porque a evasão escolar ainda é alta no Brasil. A gente tem vários indicadores horrorosos no Brasil de educação. E básica. E aí, entrando na universidade, eu fiz UF, né? A estrutura da UF, quando eu estudei lá, eu não vou na UF há muito tempo, mas assim, é horrorosa. Eu não tinha banheiro. Na época eu não tinha celular, quer dizer, os celulares estavam começando, não tinha lanterna no celular. Eu não tinha banheiro na universidade, porque tinha queimado lá alguma coisa do banheiro. Então ele era totalmente escuro, porque o campus lá era bem escuro. Então você tinha que ir no shopping para ir no banheiro. Caraca. Não tinha ar-condicionado, pô, sou carioca. Tinha greve todos os anos. Lembra que eu fiz faculdade em 2002, que é na era do PT. Ou seja, apesar de ter sido Lula, e ele aumentou o investimento na educação, teve greve todos os anos enquanto eu estive lá. E qual era o pleito? Aumento do salário de professor, aumento do salário de professor. Só que quando você olhava os salários dos professores, eles são bons. São bons. Eu tinha vários professores que davam aula na UF e também na particular. Eles ganhavam menos na particular, mas eles davam aula na particular. Então por que ele ganha mais na UF? Aí o cara vai falar, não, mas é o particular que paga pouco. Mas quando eu olho o output da universidade particular, todo mundo se formava, indo para a faculdade, sentando em sala com ar-condicionado, tendo cafezinho, tendo banheiro com iluminação, asseio, tudo bonitinho. Por que a gente, então, na época eu olhava e eu fiz essa conta, né? Eu peguei o quanto a economia da UF recebia e dividi pelos alunos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente simplesmente fechasse a porta da UF, não fizesse nada, simplesmente trancasse, pegasse os alunos e falasse, escolhe qualquer universidade no Brasil. Eu ia para a PUC Rio, ou então para o IBMEC. Dava para o governo pagar a minha mensalidade e ainda sobrava dinheiro. E aí, por que existe essa diferença? Porque a gente não olha o output. O brasileiro não deveria estar discutindo esquerda, direita e centro. Deveria todo mundo estar centrado, virando para o político, falando, querido, se agora é o Lula, e aí, cadê a universidade? Cadê as pessoas se formando direito? Cadê a educação básica? Ah, a educação básica é com o município. Tá, então bate lá. Ah, o cara da direita é o, sei lá, é o Eduardo Paes, não sei o quê. Eduardo Paes, vem cá, por que não tá funcionando esse negócio? Então a gente tem uma política muito centralizada no Brasil. Né? Eu tenho um grande amigo que mora nos Estados Unidos, né? Em Westons e tal. Ele falou, eu recebo tipo uma espécie de... como se fosse uma prestação de contas do colégio do meu filho. Agora já está mais velho o filho dele. Ele falou, eu consigo saber o quanto eles gastaram, sei lá, com a manutenção do ar-condicionado.
E se tiver alguma coisa que eu discordo, eu vou lá na universidade, no colégio do garoto e bato e explico o que está acontecendo aqui. Caramba. Tá gastando muito dinheiro. Público? No Brasil, é público. A educação lá é pública. Sim. No Brasil, não. Você tem que ir para Brasília. Você tem que bater no Ministério da Educação, falar, vem cá, pô, meu colégio, que colégio? Então, é tudo muito centralizado em Brasília. Então, a gente precisava descentralizar mais. Foi até o movimento que o Paulo Guedes chamou de menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, por que a gente não descentraliza os recursos? Que fiquem em locais mesmo, a ponto se você está revoltado, você vai no colégio do teu filho e reclama, cadê? Por que esse professor ganha isso tudo? Por que vocês estão gastando essa fortuna para, sei lá, para poder reformar E isso, infelizmente, a gente não tem no Brasil. A mentalidade do brasileiro hoje é muito mais de paixão política do que de resultado. Não me importa quem é o presidente. Lula, beleza. A gente criou uma situação no Brasil em que o governo ele é tão gigante que tudo depende do governo. E aí qual é o problema? A gente fica à mercê de quem entra lá, o cara A, o cara B, se o cara vai fazer uma política boa, se não vai, como é que você mantém esse negócio? Nos Estados Unidos e outros países que se desenvolvem bem, o governo ele é muito menor. Sim. Então, tem muita gente perguntando sobre isso. Pô, mas e o Trump agora, o que o americano? A verdade é que o americano não vai ser muito impactado, porque o Trump, né, ou o Biden, ou o Obama, eles não têm esse poder de interferir tanto na vida do americano. E cada estado lá é quase um país, né? Exatamente. Eu morei lá 5 anos. Pois é. E não só o estado, mas os counties, né? Sim. Eles têm muito poder. As próprias leis americanas nascem de baixo para cima. Sim. Então lá tem uma federação de verdade. Aqui no Brasil não tem. Tudo vai para Brasília e depois volta. Né? Agora esse caminho é longo, né? Porque vai e como é que você reclama, como é que você... Então, infelizmente, a gente como... É um dos motivos de eu ter criado o canal, assim, a gente precisaria parar de ficar discutindo político e discutir resultado. Se o político que você ama, ele tá dando resultado, ninguém tem que te mandar propaganda política. Tem que falar o seguinte, pô, você tem razão, por que a nossa educação é tão ruim? Ô Lula, vem cá, por que a educação é tão ruim? E já que a gente está nessa temática de viagem aqui, eu queria indicar para vocês o aluguel familiar. Você que tem dificuldade de encontrar aquela casa para ficar com toda a sua família juntos, né? Quem não gosta de ficar com toda a sua família, né? Bom demais. Casas para até 40 pessoas, estilo Airbnb. Só que aluguel familiar, eles trabalham muitas vezes com casas para caber 20, 30, 40 pessoas, tá? Em Natal, Ano Novo, que é difícil achar. Para você conseguir reunir todo mundo, exatamente, nessas datas principalmente comemorativas, né? Carnaval, Ano Novo, Páscoa, né? Réveillon. Entre em contato com eles, eles vão ter casas em Juqueí, Ilhabela, gente, Ilhabela. Só pra que delícia, hein? Ah, Mas tem um friozinho aí ou não? Nossa, também tem no friozinho, também tem Campos do Jordão. Oh, quem não gosta de comer aquele que fundi, delícia. né? E tu também. E tu também, Claro. fica próximo de São Paulo também, e Campinas. Gente, já fiquei com eles, não sei nem quantas vezes, tô tentando pensar aqui, nem lembro quantas vezes. Mas entre em contato com eles, o QR Bom Code demais. está aqui e faça sua reserva. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.